perto de uma outra, né? Por similaridades ou por diferenças, uma série de questões que quem trabalha com imagens precisa entender, né? Isso você não é um conhecimento que a literatura te traz isso, né? Você precisa buscar pesquisas para você entender. Não é lendo o manual da câmera que você vai descobrir isso, né? O manual da câmera vai ensinar você a operar a câmera, mas para você entender dessa linguagem, você precisa estudar, e a literatura fotográfica e da história da arte que vai te trazer isso. Então, para mim é uma honra muito grande ser o curador, orientador disso aí, mas o grande mérito é dos fotógrafos, de todos eles, né, dos fotógrafos e das fotógrafas. Não vou falar milho e essas coisas porque eu não gosto, eu acho que não ajuda muito no discurso de gênero, mas então eu acho que é mérito de todos eles, dos homens e das mulheres que fizeram isso, e eles tem exemplos muito interessantes, que são exemplos de um diálogo muito afinado. A gente vai ver agora as fotos enquanto eles estiverem falando, e a partir disso a gente pode trazer mais algumas discussões. Então eu vou pedir, vou começar a apresentar aqui, e vou pedir primeiro, a Vera conseguiu entrar, né, Manu? Cadê a Vera? Tá, então eu vou pedir para uma dupla, para Vera Rezende e Manu Mesquita, comentar um pouquinho dessa experiência. Vocês podem começar falando, enquanto o Jorge, eu já posso compartilhar aqui? Pode, já coloquei lá no início. Tá bom. Da roda, então, já botei você como. Tá, maravilha. Então, agora eu tenho que abrir aqui, né? Vera, tá com você. Vera e Malu, vocês podem começar a conversar. E eu vou mostrar um caso que eu acho que explica bem o que eu acabei de falar aqui. A gente espera você colocar foto? Não, pode começar. Pode começar, Vera. Pode começar? Como você falou, Rê, o trabalho que a gente fazia, a gente recebia sempre uma foto, mas a gente não sabia qual era a conversa. Então, assim, eu recebi a foto da Vera sem saber como vinha essa corrente, né? E eu tinha que responder à foto da Vera, simplesmente passar para frente. E a Vera não ia saber como era. A gente só sabia o resultado no fim da semana. Malu, só um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver? Não. Estou vendo. Não. Só as pastas, só. Desculpa, deixa eu parar aqui. Tem que abrir o arquivo. Tá. Abre o arquivo primeiro, Renato, que acho que funciona melhor. Tá. E depois você compartilha. Desculpa, Malu, te interromper. Então, essa corrente vinha desde a primeira foto, né, que sempre era sorteado, e aí as pessoas eram sorteadas e escolhidas para responder. Agora tá? Tá. Agora tá em tela cheia agora. Tá. Então, eu respondi uma foto da Vera, e aí, se a Vera quiser falar sobre a foto dela, que veio primeiro, seria legal. Legal. A foto da Vera, a dinâmica era assim, né? Por exemplo, a Vera produziu essa fotografia aqui da esquerda, e ela mandou essa fotografia para a Malu. E a Malu tinha o desafio de responder a fotografia pensando no tema e pensando no que a fotografia, como ela poderia criar uma relação, né, um diálogo, entre aspas, com essa foto que ela recebeu. Tá contigo, Verinha? Tá. Então, e eu também, né? Porque para eu pôr essa foto aí no diálogo desse capítulo do livro, eu recebi uma foto também sem saber qual era o assunto. Essa foto, assim, escura, de um bar vazio, desocupado. É da Fernanda Fernandes. É da Fernanda.
representando, né, o fechamento de tudo por causa da Covid, em um lugar que já foi um dia palco de encontros, de festas, não sei o quê, tudo fechado, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma foto de um acervo que eu tinha, exatamente de como poderia ser aquele lugar. Então, casais dançando, festa, música, luzes, alegria, que é o que a gente parece que não tem mais acesso a isso, né? Então, eu peguei, e esse casal dançando era um espetáculo, né? Eles dançavam muito bem, achei linda, e mandei essa foto para quebrar aquela falta de esperança que vinha daquele lugar fechado que já foi palco de uma, né, de uma festa, né? E peguei e quebrei esse assunto e mandei para a Malu, né? E a Malu magistralmente resolveu o diálogo, porque eu acho que ela enxergou o que pega nessa fotografia é esse vestido vermelho, né? Ele pode ter tudo aí nessa foto, mas o vestido vermelho chama muita atenção, né? E a Malu foi, assim, certeira, sem saber do que estava rolando antes, né? Eu também, todos, né? Ninguém sabia o que estava rolando antes, né? Então, eu achei esse diálogo, essas duas imagens, assim, muito representativas do objetivo desse livro, né? As imagens realmente conversam. É isso aí, Malu, vai lá. É exatamente isso, né? Eu queria mostrar o depois da festa, né? Mostrar que ela, sei lá, alegria, né? O vestido vermelho, eu acho que mostrava essa alegria, o branco que tinha em todo, que também tá bastante representado nessa fotografia. E assim, eu acho que essas duas fotos juntas, elas formam, elas contam uma história, né? Eu queria contar uma historinha. Eu queria que essas duas fotos elas contassem uma historinha, e eu acho que aí ela tem uma historinha, ela tem um começo, ela tem um meio, tem um fim, e cada um imagina a história que está para acontecer. Os caminhos narrativos que essa imagem tem, parafraseando Jean, brincadeira, né? Interna aqui. Mas tem uma coisa que eu acho que, por isso que eu escolhi essa dupla para começar a explicar, que acho que ela faz a gente entender bem qual que é a ideia do projeto e o que tem no livro, né? Porque a partir dessa dupla você consegue construir, você consegue continuar a história, né? Cada um de nós, se eu pedir aqui, para cada um de nós contar essa história, serão histórias totalmente diferentes. Por exemplo, eu vou pensar uma história agora. Eu vou chamar essa mulher de Madalena. A Madalena tinha acabado de ser viúva e ela estava num relacionamento muito tóxico, que ela ficou casada durante 50 anos, e o marido dela morreu. Ela ficou muito triste, claro, os filhos estavam muito tristes, mas ela também se sentia muito livre e foi numa festa de terceira idade. Ela sempre paquerava esse rapaz aqui, que é o Jorge, digamos, e eles tiveram uma noite maravilhosa, dançaram, só que o Jorge é casado, né? Então a mulher dele, ele deu uma escapadinha, estava ali e só dançou. Madalena volta para casa sozinha, tira o seu vestido vermelho, pendura e vai dormir nua, sonhando com o próximo baile. Que imaginação, hein? Mas se a fotografia não despertar a imaginação, não vale a pena a gente fotografar. Se a fotografia não despertar a imaginação, gente, vamos pendurar a chuteira e fazer outra coisa. É isso aí. Né? É. Porque é com isso que a gente trabalha. E o projeto é isso. E cada um de vocês, para alguém, esse é o marido dela e eles foram dormir juntos e foi uma noite feliz ou foi uma noite ruim, ou enfim, você pode, a partir disso, você pode construir um universo. Essa narrativa, né? Essa possibilidade de narrativa, a imagem, ela sugerir uma coisa e ela deixar em aberto
para que o espectador, com o seu repertório cultural, possa completar essa história, continuar com isso, porque se você pensar na fotografia, ela tem um espaço muito determinado, é o frame fotográfico, né? É um espaço geométrico ali, um retangular ou quadrado, muito determinado, e ela fala de tanta coisa. Como que ela fala de tanta coisa? Porque essa tanta coisa está na nossa cabeça, na nossa... esses caminhos narrativos estão na nossa cabeça, não é verdade? Então, é isso que a fotografia faz. E aí a gente continua, né? Tem aqui, ligado pelo vermelho. Não vou mostrar muito, senão vocês não compram o nosso livro. Deixa eu passar mais para frente. Jean, tivemos uma foto... Desculpa, só eu nunca fiz um zoom pelo celular, eu não consigo ver a foto que você colocou. Como que eu vejo? Ah, não sei, não, viu? Também nunca fiz pelo celular. Você tem que correr a tela. Tá, eu corri... Não, tudo bem, beleza, eu não consegui, Porque mas... a tela vai aparecer o que ele está falando. Então, vai aparecer a imagem do lado da pessoa que está falando. Aí Obrigada. você vai passando, deslizando, que ele aparece. Para mim está na segunda posição. Eu não consegui nem na segunda, mas tudo bem, beleza. Mas a foto é essa. Isso. Vamos lá, Maravilhosa. gente, ó. E daí, eu continuo andando a conversa, e eu trouxe um estudo de caso, como já falei para vocês, que era um trabalho muito bonito. Na verdade, não só um trabalho, vários trabalhos, que falava sobre o corpo, e um questionamento era isso, né? Como que o corpo, em pleno século XXI, né? Eu lembro que o ministro do Canadá, em 2015, né, fizeram um questionamento para ele sobre gay, né? E ele falou, e ele respondeu, né, que ele era... como que ele ia discutir aquilo, né? Ele falou assim, because we are in 2015, porque nós estamos no ano de 2015, né? Então, como que você ainda está discutindo uma coisa que já foi discutida e que já está tão ultrapassada, né? E a gente está em 2022 ainda discutindo isso. Mas, então, eu achei interessante isso, e ver, né, também o meu papel era um papel de provocador com esses fotógrafos, essas fotógrafas, como que eles vão lidar com esse tema, né? Se vai ser mais fácil, vai ser difícil e tal. Lancei, e o Jean, que vai falar agora, que é um autorretrato, que está na foto, ele fez a foto e está na foto, ele mora em Barcelona, estava indo... Está contigo a bola, Jean, conta a história. Demonstre os seus caminhos narrativos. Tá certo. Bom, pessoal, boa noite. Como o Renato falou, eu moro aqui na Espanha, e aí, nesse momento de isolamento, a gente tinha poucos lugares para poder viajar, e as Ilhas Canárias eram um desses lugares. E eu sempre amei muito toda a obra do Saramago e tal, devoro os livros dele e tudo mais, e ele morava aí desde os anos 90, quando ele teve um problema com a publicação do Evangelho segundo Jesus Cristo e tal, lá com o governo português, deu todo um rolo. E aí ele decidiu sair e estava buscando um lugar assim, foi para Lanzarote. E ele tem uma frase muito legal que fala: Lanzarote não é minha terra, mas é terra minha. E quando você chega ali, ele a ilha é super árida, é deserta, né? É uma ilha vulcânica e tem muitos espaços áridos. E com todo esse espaço vazio, é muito fácil e é bem estimulante você preencher com a imaginação, né? Então, bem nesse momento de isolamento, eu queria ir para uma ilha, que a própria palavra, né? A própria origem da palavra ilha, de isolamento, vem de isola, né? Vem de ilha. Então, eu queria me isolar numa ilha. E, de certa forma, todo mundo é uma ilha, né? E aí eu queria ir para lá, experimentar e tudo mais. E justo nesse momento, o Renato veio com esse capítulo, que a gente não sabia ainda que ia ser dividido por capítulos, não sabia que era o capítulo corpo. Ele trouxe essa provocação da gente discutir o corpo, por que o corpo ainda causa, em pleno 2020
2020, né? Na época, causa estranhamento, causa tanto conflito, e nesse caso também causa isolamento, né? Principalmente quem não está nos padrões e tal, não está dentro do culto, né? Ao corpo, à juventude e tudo mais. Então, essa provocação foi bem interessante, e o que eu quis me inserir de forma leve, né? De forma natural, nessa paisagem original, né? É quase como um começo dos tempos, é quase como um fim dos tempos, esse deserto de pedra, né? Pedra e areia. Então, eu quis colocar isso, e o Renato fala dos caminhos narrativos, né? Então, a gente tem bastante interpretação. Mesmo? Oi? Você tem algum? Oi, Lu, eu não escutei. Cortou para mim. Travou. Travou para todo mundo? Sim. Não, eu acho que não era, acho que vazou só o áudio dela. Pode continuar. Tá. Travou para mim. Então, bom, eu me coloquei, né, bem abaixo dessa linha principal que quase divide o frame, e ao mesmo tempo bem no centro de uma encruzilhada, né? Tô bem ali nesses caminhos, né? De interpretação, no caminho figurado ali. Então, eu quis deixar uma imagem bastante interpretativa, né? Mas, claro, com certas decisões ali postas. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu acho que quando a gente consegue trazer elementos de outras áreas para a fotografia que a gente faz, projeto que a gente faz, a gente tem muito a ganhar, né? Essa imagem, a leitura que essa imagem me dá, eu gosto muito dela. Ela me lembra vários mitos, né? Várias histórias antigas, mas tem uma história que a religião católica conta de uma maneira, e eu fiquei sabendo há pouco tempo de como o islamismo conta essa história, que é a história de Adão e Eva. Para a religião islâmica, eles também, né, foram expulsos do paraíso por comer, o Adão comeu a Eva, e mandou cada um num lugar como pena, mandou cada um num lugar diferente, no deserto, né? Que seria a grande pena deles, seria a separação, e mandou eles nu, e foi quando eles tiveram, né, consciência de que eles estavam nus num deserto e sozinho, né? Então, quando eu olho para essa imagem, me remete a essa história, né, do Adão perdido e a amada dele num outro lugar, né? Ele contemplando aí essa natureza selvagem, também numa situação de estar do homem selvagem, né? O homem despido de todas as camadas, né? A roupa traz isso para a gente, nos dá as camadas, né? Então, eu acho muito, muito interessante. Eu vou passar agora para Fernanda, para você comentar, Fê, essa foto aqui, que tem aqui. Então, o livro ele é dividido, tem duplas, né? Tem fotos, uma foto na página da esquerda, uma foto na página da direita, algumas partes são trípticos, e tem única exceção, que são 4 fotos, é essa página, logo no começo do livro, que a minha ideia, né, montar isso aqui, foi juntar, foi que desse uma ideia daquilo que a gente estava vivendo, né, que era a questão do isolamento e da claustrofobia. E tem 2 fotos aqui que seriam interessante a Fernanda Fernandes falar, e o Gui Merlino, que tem a foto de baixo aqui, né? Podemos começar com você, Fernanda, depois abrir para o Gui? Claro.
Tanto faz o Gui ou eu. Bom, acho que o Gil já falou bastante, né? A gente estava no meio da pandemia, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, então era um turbilhão de emoção, né? E aquelas sexta-feiras era um pouco uma segunda terapia, né? Dentro da nossa terapia. E nessa foto eu tentei representar tudo que eu estava sentindo, né? Tudo, essa confusão interna que a gente estava sentindo, essa coisa incerta que a gente estava sentindo, né? Então, um pouco de palhaço, um pouco de incerteza, um pouco de insegurança, um pouco de medo. Então, era um pouco de tudo. E dentro na sexta-feira, era um pouco da paz, sabe? A gente pode contar era a nossa segurança, assim, era um pouco disso. Aí o Gui termina. Opa! Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Essa foto, como o Rê comentou no começo, eu sou cineasta, né? E essa foto ela foi fruto de um ensaio que eu estava fazendo para um curta que eu fiz, né? É um curta que foi totalmente financiado pela ajuda de financiamento coletivo, né? Então, foi algo que eu consegui fazer no meio da pandemia. E eu acho que a pandemia, eu trabalho muito com audiovisual, e o audiovisual ele tem um ritmo frenético, né? E antes da pandemia a gente não parava, assim, tinha semanas que ia direto, não tinha descanso, não tinha nada. E só que o audiovisual ele precisa de aglomeração para acontecer, né? É muito difícil, seja em eventos, seja em, sei lá, shows, festivais, ou um próprio set de filmagem que tem mais de 100 pessoas ali trabalhando, fora os atores, né? Então, quando veio a pandemia, tudo fechou e foram 4 meses assim completamente parados, por lei, sem possibilidade de gravação, né? E isso trouxe uma nova realidade, né? Uma necessidade de lidar com isso psicologicamente, emocionalmente, tudo. E o coletivo que o Rê montou, né? Como a gente estava falando das aulas, tal, isso foi muito importante para a gente encontrar pessoas que estavam mais ou menos na mesma situação ali. E a troca foi muito rica, né? Eu trabalho muito com audiovisual. Fazia tempo que eu estava um pouco longe da fotografia, né? Do still. E ter as aulas do Rê foi uma inspiração, né? De voltar a ter contato com isso. E aí, quando eu estava fazendo esse ensaio para fazer a divulgação do meu curta, no financiamento coletivo, uma das fotos foi isso, porque é um filme que fala muito sobre o enclausuramento, né? Sobre esse isolamento que a pandemia trouxe de forma muito acentuada, né? Acho que a pandemia colocou uma lupa na nossa realidade e deixou muito mais exposto essa solidão que existe, né, no mundo atual. E o filme foi muito sobre isso. E quem está na foto é a Juliana Lourenção, que é a minha namorada, e uma atriz fantástica, ela é a atriz do filme, né? E ela topou fazer esse ensaio, topou colocar a foto, a imagem dela, cedeu a imagem dela para o livro. E é isso, acho que representa muito essa questão de enclausuramento que teve durante esse período inicial da pandemia, né? Legal. E essa dupla, né? A gente está vendo o livro, aqui é um PDF do livro, né? Deixa eu mostrar aqui como ele é no livro mesmo. Aqui. Essa dupla, para mim, ela é muito interessante para a gente pensar curadoria, para a gente pensar em fluxo de leitura, né, no livro sobre fotografias, né? Em algum momento
quando alguém do grupo viu essa foto, falou para mim, mas por que colocar 4 fotos juntos? Está tudo empilhado, parece que faltou dinheiro para colocar uma página a mais, alguma coisa do tipo, né? Daí eu peguei na hora, fui pego de surpresa, falei assim, nossa, essa sensação que dá. Daí eu parei e pensei, né? Por que que eu o trabalho junto com o designer, né? O designer Borges, que é um designer fantástico, trabalhou durante 10 anos na Editora Abril e ele faz todos os nossos projetos, mora no Canadá hoje, e eu fui conversar com ele, né? Depois eu parei e olhei para isso, eu até ia mudar, né? Depois eu olhei e falei, pera lá, não, é justamente isso que está incomodando que precisa ficar, porque a gente não pode fazer só o bonitinho, né? A gente não pode fazer só o agradável, porque senão você vira um escravo do politicamente correto, do que é aceito. Então, se a gente está falando sobre pandemia, se a gente está falando sobre enclausuramento, se a gente está falando sobre crise de pânico, quem já teve crise de pânico sabe, eu vou dar recuo, eu vou colocar um negócio bonitinho, tudo arrumadinho. Não, eu quero que o leitor tenha essa sensação. E aqui tem 2 crianças e aqui 2 pessoas adultas, 2 mulheres adultas, né? E se vocês olharem, todas as fotos, isso não foi pedido, né? Então a gente chama de sincronicidade, mas você pode chamar de feitiçaria também, né? Porque às vezes o fotógrafo, por exemplo, o Gui, ele não teve contato com a foto da Márcia nem com a foto do Douglas. Ele só tinha um contato na sexta-feira quando eu mostrava, né? Então ele só teve contato com a foto da Fernanda. E olha como essas fotos todas têm um halo escuro preenchendo elas, levando a atenção para o centro, né? E é justamente esse segundo enquadramento da fotografia que nos ajuda a ter uma percepção de enclausuramento, né? Então essas coisas foram muito legais também. Eu quero pedir para o Paulo, tem uma foto, eu sou mestre em semiótica, comunicação em semiótica, então a semiótica ela é muito sensível para mim, e eu acho que através das imagens a gente consegue entender muitas coisas sobre as pessoas, sobre a vida, sobre os temas, né? A imagem ela realmente fala muito, né? Ela dá muitos indícios através dos rastros que ela deixa, das pegadas que ela deixa, das indicações, né, que ela vai dando, que são indicações que é uma comunicação do fotógrafo com nós, espectadores, né? E tem uma foto do Paulo que, para mim, fala muito disso. Paulo, você está aí, né? Tô aqui. Que é essa foto aqui, Paulo. Opa, te passar rápido nos nudes, porque vocês vão ter que comprar o livro para poder ver. Qual? A do Coringa. Do Coringa. Está em qual capítulo? Certo. Aqui. Aí. Fala aí, Paulo. Essa foto aqui, para mim, ela é semiótica em tudo, né? Se você olhar... bom, vou deixar o Paulo falar, né? Eu falo muito, né, gente? Desculpa, estou parecendo Jô Soares. Essa foto foi um momento do curso, né? Que o Renato pediu, foi um momento que a gente falou a respeito da pandemia mesmo, né? Qual seria a nossa leitura, o que a gente achava, né, que a pandemia estava representando para cada um de nós, né? Acho que foi um dos primeiros trabalhos, né, Renato? Uma das primeiras semanas, acho que, se não me engano. A gente estava bastante confuso ainda, foi bem no início, até me lembro que foi um ensaio, né? Você pediu 5 fotos, lembra? A gente fez uma pequena série, né? Mas eu queria só, antes de comentar a foto, Renato, pedir desculpa, mas eu queria comentar que, assim, a ideia do Renato de fazer isso, eu acho que foi a mola mestre de tudo isso, sabe? Eu ficava impressionado na sexta-feira, essa sinergia que acontecia com o grupo, parecia que alguém estava contando para o outro o que tinha que o outro fazer, sabe? Porque as páginas, as imagens, elas tinham uma sinergia incrível, né? Era muito bacana, quer dizer, realmente participar do curso na sexta era muito legal, sabe? Muito gratificante, e eu acho que a condução do Renato é que levou a gente a fazer esse tipo de coisa, sabe? Sem dúvida nenhuma, na minha opinião. Sabe, eu acho que o fato da pandemia, ele, na verdade, ao invés de ser um elemento inibidor do livro, ele foi um elemento alavancador do livro, né?
para descobrir esse tipo de coisa. Eu achei na verdade, quando mostro o livro para alguém, eu fico o tempo maior do mundo explicando como que o livro foi feito, porque eu acho que